Hoje vamos falar sobre edição, e edição nada mais é do que nós pegarmos todas aquelas belas cenas e bem iluminadas, e até mesmo as ruins que nós fizemos durante a gravação, e colocar em um vídeo criando uma história, uma bela história que vale a pena nós pararmos para assistir. Não importa qual programa você vai usar, mas existem cortes essenciais para trazer muito mais peso e significado para o seu vídeo. Então, se você quer saber quais são esses 9 cortes essenciais para o seu vídeo, fica aqui que a gente vai falar sobre eles agora. Eu sou Edu Rosendo, este é o meu canal e já falando sobre esses 9 cortes, o primeiro corte é o stand. Ele nada mais é do que nós juntarmos o fim de um clipe com o início de outro, sem usar transição, sem usar nenhum efeito, sem nenhum reflexo. É um corte seco, fim de um clipe, início de outro clipe e pronto, está montado. Esse é o nosso primeiro corte. É o famoso padrão, né? O famoso corte seco. Então, esse é o nosso primeiro corte. E o segundo corte é o jump cut, ou o corte de salto. Ele nada mais é do que a gente pegar um vídeo um pouco mais longo e tirar alguns trechos dele, criando um salto no tempo, ou uma passagem de tempo em saltos. É muito comum a gente ver esses tipos de cortes em alguns vídeos, inclusive é o meu corte favorito, eu faço muito isso, já que durante as gravações, principalmente de casamento, durante os ensaios com os noivos, em um único take eu faço várias direções. Então eu uso a técnica do jump cut para poder fazer os saltos de tempo, passando de uma direção para outra, sem eu precisar gravar várias cenas ou ter vários takes. Então o jump cut ele é muito usado para isso. O terceiro corte é o J-cut. Ele nada mais é do que uma transição com o áudio, né? Então você vai pegar o seu áudio da sua próxima cena e vai colocar ele para começar antes da cena anterior encerrar. E aí você vai criar uma transição a partir do áudio, antecipando o acontecimento, antecipando aquilo que vai vir mais na frente para o seu espectador. E dentro desse mesmo corte tem o inverso também, que é o L-cut. E ele vai antecipar a cena, mas não o áudio. Então a cena vai vir antes do áudio entrar. É muito comum isso acontecer no cinema, nas novelas, como por exemplo uma cena da campainha. A gente escuta o áudio da campainha, mas não vê a pessoa tocando a campainha. Nós vemos a pessoa ali naquele momento em que ela toca a campainha somente um pouco depois. Ele é uma transição que antecipa o acontecimento e é muito comum a gente ver no cinema e nas novelas. E falando em cinema, a gente vai falar do nosso quinto corte, é o corte em ação. Ele nada mais é do que a gente usar as ações para poder efetuar os cortes. É um corte muito comum no cinema. Ele é basicamente o que parece, como vocês podem ver. Você vai cortar enquanto o personagem exerce uma ação. Então isso permite que os olhos do público permaneçam na ação enquanto ela se desenrola ao longo do corte. E se você está gostando dessas dicas, não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like nesse vídeo para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, porque os próximos cortes eles são muito importantes, muito bons para suas edições. E o último corte em especial, não menos importante, ele é um dos cortes mais icônicos dos cinemas. Mas não vamos parar por aqui, a gente vai falar ainda no nosso sexto corte, que é o crosscut. O crosscut ele nada mais é do que a junção de dois ambientes em uma única cena. Ele é muito comum a gente ver no cinema quando estamos falando de suspense. E Dunkirk ele é um filme que ele faz exatamente isso, criando esse suspense com essa narrativa, usando 3 cenas no caso. Então a gente tem cenas do mar, cenas do ar e cenas em terra. E se a gente parar para observar, a gente vai ver que eles estão sempre olhando para algum lugar, criando aquela sensação de expectativa, de suspense do que está por vir, o que está para acontecer. Então esse é um dos cortes mais usados do cinema e o nosso sexto corte aqui dessa lista dos 9 cortes essenciais para usarmos na nossa edição. O nosso sétimo corte é o cutaway. Ele nada mais é do que um corte que ele vai buscar situar o espectador de onde está o personagem. Então, por exemplo, aqui, eu estou gravando, falando com vocês e agora está passando uma imagem situando de onde eu estou. Então esse corte ele é mais ou menos o B-roll, ele é aquele segundo plano, aquele segundo rolo que nós vamos usar em nosso vídeo para contextualizar um momento. Como por exemplo em um diálogo onde uma pessoa está falando sobre uma situação, um acontecimento ou alguma coisa do tipo, e o editor ele vai situar daquele contexto colocando algumas imagens que exemplifiquem ou situem aquele acontecimento no vídeo.
E o nosso oitavo corte, ele é a montagem, mas calma aí, não é a montagem da timeline, tá? Esse é um corte que vai surgir muita dúvida na galera, porque ele confunde muito entre a montagem de uma timeline com a montagem que é esse corte. Ele, na verdade, ele é a montagem de uma sequência, né? Ele é o corte de uma sequência, e não o corte de vários vídeos diferentes. Então, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo disso, o vídeo de uma cozinha, né, de cozinhando, preparando um alimento. A gente vai ter uma sequência de tarefas, uma sequência de coisas que aconteceram para concluir uma receita, e a gente vai fazer cortes, montagens para poder montar a história daquela receita que está sendo preparada, dar uma sequência para ela. Então, por exemplo, o cara caminhando, ele está caminhando em uma direção. E você vai fazer essa sequência, mas sem ser um plano sequência, apenas uma montagem. Esse é o corte montagem, esse é um dos outros cortes muito comum. E por último, mas não menos importante, como eu falei, o corte mais icônico e impressionante do cinema é o match cut. Ele é um corte que ele tende a criar uma ação dentro da edição, onde nós vamos aproveitar um movimento inicial em um ambiente e combinar com o mesmo movimento em um outro ambiente. Por exemplo, mais ou menos uma pessoa pulando da cama ou pulando na cama e no próximo corte concluindo com ela caindo na piscina, mais ou menos isso. Então esse é um dos cortes bem icônicos e bem impressionantes no cinema e muito usado em ações como de lutas, de ação, de corrida, onde nós vemos a ação do movimento efetuando o corte, criando uma transição. Is the whole house gonna collapse or something? Not if I can help it. Esse é um dos cortes mais icônicos e um dos cortes que pode enriquecer e muito a tua edição. Então, se você curtiu esse vídeo, eu te peço que tu deixe o teu comentário aqui embaixo falando do que tu gostou. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários e aí eu já posso até pegar a tua dúvida e criar um novo vídeo respondendo a sua dúvida e exemplificando da melhor forma para te ajudar também. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam muito uso desses novos cortes. Nós temos muitos outros estilos de cortes, muitas outras formas de fazer cortes na nossa edição, mas esses são 9 cortes muito essenciais que nós precisamos ter em mente e ter ali na nossa cartela de cortes na hora da gente fazer um vídeo para ficar com um vídeo muito bem feito, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou!